Neste momento, estou aqui no meio da Times Square, absolutamente abarrotada de brasileiros. Pessoal aqui tocando um pandeiro, ali um monte de bandeira, um mar de brasileiros tomando aqui a Times Square. Porque hoje foi convocado o que estão chamando de maior bandeiraço da história da Times Square. Talvez vocês se lembrem, no ano passado, no Mundial, o Palmeiras fez uma ação assim aqui, né? Tomou a Times Square e agora o objetivo deles é fazerem algo maior do que o Palmeiras fez. E estava marcado exatamente para 5 da tarde daqui, ou seja, há 5 minutos atrás. A bateria ainda não começou a tocar, ela vai começar a tocar e, por acaso, vai começar a tocar do lado de onde eu montei minhas coisas há 3 horas atrás, para a gente conseguir ter essa vista. Eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas o pessoal está aqui muito animado cantando Evidências junto dos torcedores de Marrocos. Tem aqui o pessoal de Marrocos, do Brasil, todo mundo cantando junto. E eu conversei hoje com um torcedor do Marrocos. Lembrando que em 2022, Marrocos foi a grande surpresa da Copa, primeiro país africano a chegar na semifinal. Eles estão muito confiantes. Vocês estão vendo aqui esse mar de gente aqui atrás? Então, tem uma pessoa que estava meio longe de mim, que eu estava conversando, que eu vi um monte de gente pedindo para tirar foto com ela, tirar foto com cartaz que ela tinha. E aí demorei um tempo para ver que cartaz era esse. Gravei uma entrevista com ela. Vamos assistir, Sara? Tô aqui com a Carol, que veio para os Estados Unidos só para a Copa, é isso? Exatamente. E você veio de onde do Brasil? São Paulo, Vila Olímpia. E, Carol, como que você tá se sentindo aqui pra Copa? Agora começando a me sentir em casa, porque tava morto, tá, gente? Eu tô aqui há 2 semanas e começaram a aparecer alguns brasileiros ontem. E eu chamei a Carol, que tava lá do outro lado, pra conversar com a gente, por causa do cartaz dela. Mostra pra mim. It's for the World Cup, I don't drink detergent. É pra Copa do Mundo, eu não bebo detergente. Me fala aí sobre isso. O mais importante que tudo é deixar muito claro que ele não. Eu vou pra Copa, mas ele não. E tá fazendo sucesso o cartaz Muito! por aqui? Ainda vamos pro México e pro Canadá. Perfeito, então rumo ao Hexa. Rumo ao Hexa. Valeu, muito obrigado. Imagina. Sensacional. Então, ó, pessoal, Legal. vocês estão vendo, né? E tava fazendo sucesso esse cartaz mesmo, viu? Eu tava duvidando de início, aí eu fui ver todo mundo parando, querendo tirar foto, fazendo vídeo. O cartaz dela tava um baita de um sucesso aqui na Times Square. Agora, o povo aqui tá muito animado, tá todo mundo muito otimista para essa Copa. Não sei se vocês por aí estão. Fiquei curiosa de saber, assim, a índole política de toda essa multidão aí, desse bandeiraço. Aí é todo mundo que não bebe detergente ou tem gente que gosta de detergente aí também? Olha, vou te falar que eu imagino que tenha. Quem gosta também, Tereza. Mas todo mundo, ninguém botando no peito. Ninguém com bandeira, ninguém com cartaz. Defendendo o outro, não vi até agora. Nada, né? Não, o único cartaz que eu vi, né, com uma clara motivação política foi esse cartaz dela que eu entrevistei. E eu tô à procura, tá? Porque eu gostaria de entrevistar o outro lado também. Mas, até o momento, nada. Nada, né? Então significa que o povo da esquerda, uma parte aderiu ao verde e amarelo conforme proposto pelo presidente, né? Tem gente do campo progressista usando verde e amarelo, né? Nem todos, mas tem uma boa. A gente vê aí que tem uma boa quantidade de gente de verde e amarelo, né? Sem sombra de dúvidas. A própria Carol, né, que eu entrevistei, que estava assim, vestida. Só deu pra ver ali vocês o top dela, né, que era uma bandeira do Brasil. Mas ela tava com brinco do Brasil, top do Brasil, saia do Brasil, era uma bandeira do Brasil ambulante. E tem muita gente aqui, todo mundo reivindicando, né, o verde e o amarelo, a bandeira. Os brasileiros em si, não parece que está tendo problema, tá? O que a gente está vendo maior problema são alguns influenciadores que tentam viajar para cá com visto de turista. Isso, obviamente, não é permitido de acordo com a legislação norte-americana, porque seu motivo de viagem é trabalho e não turismo. Então, está tendo esse problema em relação aos brasileiros. Mas a gente está vendo muito problema em relação a outras seleções, né? Tem o caso mais extremo deles, que é em relação ao Irã, né? A gente teve primeiro 15 membros da equipe técnica da direção da Federação Iraniana de Futebol que não tiveram seus vistos aprovados, depois os jogadores que tiveram vistos aprovados, mas apenas para permanecer nos Estados Unidos em dias de jogo. Depois o Departamento de Segurança Interna mudou isso, permitiu que eles entrem um dia antes, mas ainda assim um tratamento muito diferenciado do restante das equipes. Mas não só o Irã, né? O Irã é o caso mais grave, mas a gente teve um atacante do Iraque que passou por um interrogatório de 7 horas no aeroporto de Chicago da imigração. A gente teve o caso da seleção do Senegal, todo mundo viu os vídeos, um absurdo, sendo revistados no aeroporto de Raleigh, na Carolina do Norte, nem podendo entrar dentro do aeroporto. Depois o caso da seleção do Uzbequistão, que passou também por uma revista absolutamente desproporcional antes de entrar em campo num amistoso, detector de metais, cães farejadores, sendo que a outra seleção com que eles jogaram
jogaram a Holanda, não passou por esse mesmo tratamento. E, obviamente, o caso do Omar Antar, que é o árbitro, né, eleito o melhor do continente africano, que teve a entrada dele aqui proibida por ele ser um cidadão da Somália. Então, isso tudo está gerando muita dúvida aqui, né, Floresta, em relação a essa Copa e quanto que as políticas internas dos Estados Unidos estão impactando. Mas tem várias palavras de ordem do Brasil e o melhor momento foi o do hino nacional, né, que cantaram evidências a capela. Foi de arrepiar. A Times Square inteira, quem quiser assistir, tá lá no meu Instagram, cantando evidências a capela. Foi uma obra-prima, de fato. E os americanos estão embalados aí também, não? Assim, tem meia dúzia. Eu vi uma meia dúzia aqui com blusa da seleção americana. Mas, Floresta, saiu uma pesquisa na semana passada do YouGov. Só 13% dos americanos falam que estão muito interessados na Copa. A grande maioria, 54%, fala que não está nem um pouco interessado. Então, quem está mais interessado são as crianças americanas, que o futebol é um esporte que cresce muito aqui entre as crianças. Mas entre os adultos, é meio qualquer coisa. Então, a praça aí é nossa hoje. A praça é nossa. Ei, Pedro, o pessoal tá dando toque aqui. Faz um cartaz, o Pix é nosso. Faz. É um ótimo.